Olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gaspar Silva, né? Estamos aqui para mais um bate-papo de quê? Um bate-papo sobre a dependência química, né? Antes de iniciarmos, né? Pedimos mais uma vez a aqueles que nos acompanham, né? Que dê o seu like, inscrevam no canal, isso vai nos ajudar na nossa caminhada aqui com relação ao nosso papo daqui. Bom, nós vamos falar hoje sobre a cocaína e o crack, mas uma droga específica, né? Considerando que o crack é apenas um derivado da cocaína. Inicialmente, vamos a um pequeno histórico, né? Sobre a origem, né? da cocaína. Ela é originária, né, dos Alpes andinos, aqui na América do Sul. E existem indícios de que essa coca seria utilizada pelos ancestrais, né, pelos nossos ancestrais indígenas há mais de 4.000 anos. Ela era utilizada de uma forma geralmente mastigável, né? Os Alpes são muito altos, muito frio, né? E lá a mastigação da Coca-Cola tinha a propriedade de mitigar, né, os efeitos da altitude e os efeitos do frio. Bom, somente por volta de 1850 é que a Coca-Cola, a Coca foi isolada no laboratório, né? Eu disse Coca-Cola, a Coca-Cola foi utilizada, a Coca-Cola utilizou, né, a Coca na sua produção por volta de 1885 até 1906, e aí ela foi substituída pela cocaína. A cocaína foi substituída pela cafeína, correto? Aí nessas alturas já se sabia que a Coca-Cola, já se sabia que a Coca, né, possuía efeitos problemáticos e, portanto, já começavam aí por volta de 1914, aqui no Brasil em 1921, né, a proibição do uso desta substância, né, de forma liberada. Então, em 1850 ela foi isolada, houve uma expectativa muito grande de que essa substância seria muito útil, inclusive como anestésico, e poderia ser utilizada para diversas doenças. Tanto é que Freud escreveu um livro defendendo a coca, né?
e 8 anos depois, ao observar os seus efeitos colaterais nocivos, ele foi obrigado a reeditar o livro e voltar atrás na sua concepção. Então temos aí uma história, né, que envolve o pai da psicanálise com a coca. Não seria o momento agora de prolongar nesse sentido aí. Mas então nós vimos que inicialmente, quando se isolou a coca em laboratório, houve uma perspectiva muito grande de que fosse uma substância muito boa, uma substância muito útil, que acabou revelando, né, os seus efeitos deletérios, né, os seus efeitos problemáticos, nocivos, logo no decorrer do tempo, né? Isto é comprovado, né, porque nos Estados Unidos, por volta de 1914, já sobreveio a proibição dessa substância, da coca, e em 1921 aqui no Brasil. Bom, quando ocorreu a proibição, a Coca-Cola retirou, né, o seu... A Coca-Cola retirou essa substância, né, do seu refrigerante, né, da Coca-Cola. Nesse período aí de 1921 a 1970, nós podemos dizer que não houve assim maiores problemas em relação a essa substância agora laboratorial, estamos falando de nome coca, né? Não pode. Aquilo ficou ali, digamos, mais ou menos de lado, né? Veio nos anos de 1960 a 1970, inclusive a era hippie, onde muitas drogas foram utilizadas, mas eles eram mais voltados para o uso da maconha, e a coca ficou, digamos assim, em segundo plano. No final da década de 1970, né, é que ela começou a trazer problemas principalmente para a sociedade ocidental. A presença aí de cartéis, né, muitos cartéis bolivianos, colombianos, né, fez com que essa coca fosse introduzida como uma substância de uso recreativo não permitido em vários países, principalmente nos Estados Unidos, né, em grandes cidades, em bairros pobres naquela época lá dos Estados Unidos. E os problemas apareceram e se avolumaram, e mais digamos aí, uns 10 anos depois, apareceu o crack, né, que veio da adição do bicarbonato de sódio
a pasta de coca, produzindo uma pedra branco amarelada que poderia ser fumado em cachimbos improvisados do tipo lata, né? E produzia um som característico, né? Que veio dar nome à substância, né? Na hora de fumar vinha aquele som do tipo crack, 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 e o nome, digamos assim, pegou. Não só o nome pegou, como os efeitos maléficos, né, e assustadores que veio a se produzir, né, no seio da nossa sociedade, estando aí os problemas com relação à cocaína e o crack se avolumando no dia a dia e sem uma perspectiva de solução. Nós aqui estamos falando, né, no nosso bate-papo daqui algumas coisas do ponto de vista histórico, do ponto de vista científico e do ponto de vista da nossa experiência em relação à militância frente às substâncias químicas, né? Os dados estatísticos nos apontam aí, né, que haveria 4% da população mundial, né, usuária de coca, mas observando-se os tempos recentes, né, principalmente os dias atuais, aonde a intensificação do combate a essa droga tem evoluído muito, nós vimos então aí apreensões de toneladas e toneladas de coca, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Apreensão em navios, a apreensão até mesmo em submarinos, né, que atravessam o Atlântico, sobem o Oceano Atlântico na direção dos Estados Unidos. A situação chega a um ponto realmente alarmante. É de se deduzir, né, não há aí uma estatística científica, no caso aí, uma pesquisa, né, mais embasada, mas é possível depreender que existe uma forte produtividade, né? E isso daí envolve o tráfico, envolve os famosos cartéis, né? Com nomes famosos que chegaram até o cinema, né? Hoje nós vemos o México aí envolvido com o problema da coca, né? Que é transportada para os Estados Unidos e o Canadá, gerando inclusive problemas até políticos entre países. Então é de se deduzir que há uma produtividade muito forte e há uma receptividade, né, a um grande mercado consumidor em
franca expansão. E essa franca expansão aí, diga-se de passagem, envolvem os nossos jovens, os jovens do mundo inteiro, né? E as preocupações, então, de familiares, de educadores e das autoridades em geral só aumentam, porque o número de usuários também aumenta a olho nu e as consequências aparecem aí no dia a dia para todos verem. Inclusive a situação alarmante se dá em decorrência dos efeitos, né? No caso do uso da cocaína, no caso do uso do crack, né? A pessoa vai apresentar, o usuário, um comportamento completamente atípico, né, em relação ao comportamento de uma pessoa normal, né? Nós vamos ver estes usuários apresentando falas desconexas, atitudes completamente estereotipadas, ou seja, fora dos padrões normais, né? Nós vamos ver ali uma excitação, né, nestes usuários. A pessoa se torna uma pessoa elétrica, né? Uma correria daqui para lá, de lá para cá, lembrando que a coca é um estimulante do sistema nervoso central. Então, estes comportamentos que nós acabamos de citar, às vezes alarmam e apavoram a sociedade como um todo, sem contar, né, que esses usuários se tornam altamente dependentes da droga, lhe sobrevém uma fissura insustentável, aonde ele é capaz de fazer qualquer coisa para obter então esta que se torna a sua droga de preferência, principalmente no caso do crack. Ele é capaz de tudo. Então nós vemos aí os problemas policiais, os problemas judiciais se aflorarem, não só de forma alarmante, como também muito preocupante. Você vê o indivíduo furtando a fiação de um hospital para revender no mercado ilegal e obter a droga. Para ele não interessa se vão morrer pessoas lá por falta de eletricidade, né, em decorrência dos fios elétricos, né, principalmente os fios de cobre que ele está levando. Isso para ele não interessa a mínima. Então, quando nós vemos aí a notícia no jornal de que
que um usuário cortou o pescoço do avô, da avó, para roubar uma quantidade às vezes pequena de dinheiro, valores de hoje, R$20, R$50 é o suficiente para isso. Para ele não interessa. O que interessa é que o corpo e o seu sistema nervoso central reclama da necessidade dessa droga e ele vai fazer qualquer coisa para obtê-la. Ele perde por completo o senso de discernimento, o senso de análise e se torna se tornam pessoas que nós chamamos aí um verdadeiro zumbi, pessoas reunidas em praças, próximos de rodoviárias, muitas das vezes, né? E fazendo uso de álcool e de droga, pessoas que não trabalham, né? Não tem fonte de renda, geralmente, e da onde eles tiram o dinheiro para obter essa substância, para obter, né, essa droga assim chamada. Eles tiram de atividades ilícitas, de atividades ilegais. Eles tiram do famoso corre, né? Ou seja, ele vai sair, furtar objetos, pequenos objetos, vai de uma maneira direta, podemos dizer, né? Vai conseguir dinheiro, né? Atacando a própria sociedade. E aí todos se voltam, né? Ou a maioria das pessoas se voltam para o Estado, né? Cobrando que haja uma solução, uma solução do problema, que se faça alguma coisa em relação a isso, né? E não há solução mágica. Enquanto houver uma produtividade em série, conforme nós estamos vendo, e enquanto houver consumidores, né, em todos os níveis, em todas as partes do mundo. Então existem aqueles que têm condições financeiras para poder bancar o seu consumo e vai abaixando, né, em matéria de nível social, e aí nós temos pessoas atacando as outras pessoas, né, as pessoas trabalhadoras, né, atacando a sociedade como um todo para poder fazer uso. Então, reforçando a alta produtividade, né? Hoje nós vemos aí na mídia, né? O crime organizado dominando por vezes cidades, né? Regiões, né? E esse alto índice de receptividade que nós temos, né, dentro da nossa própria sociedade, né, que no caso aí, aquele indivíduo que se utiliza de cocaína, né,
Se utiliza às vezes de uma maneira que ele considera que até está sob seu controle, que pode sair a qualquer momento, mas ele acha que ele está contribuindo, né, para esse alto índice de criminalidade que nós vemos aí pelo país afora, pelo mundo afora. E no tocante ao tratamento, né, vem aí uma outra dificuldade, né? Não existe, né? Essa é a questão. Não existe uma solução mágica. Não adianta cobrar do governo, cobrar de instituições, cobrar de quem quer que seja, que se dê um jeito e paralise com essa situação de uma forma repentina, ou aqui eu reforçaria, de uma forma mágica. Isso está fora de cogitação, né? Saibamos nós desta verdade. Os tratamentos medicamentosos no sentido de conter, né, o uso da cocaína são muito pouco eficazes até o momento. Nós não vamos entrar na seara médica, né? Vamos apenas dizer que esses profissionais se encontram muitas das vezes em situação delicada ao atender esses pacientes em hospital geral, em pronto-socorro, quando eles lá dão entrada, principalmente em overdose, né? Na fase aguda de seu uso. Chegam lá agitados, né? Heteroagressivos, né? Ou seja, agridem a si próprios e a todos que estão ali em volta, e é preciso conter e o uso de medicamentos para poder conter requer um grande cuidado, porque a aplicação de determinados medicamentos que seriam utilizados em pessoas não usuárias, muitas das vezes tem um efeito que pode levar esse indivíduo até mesmo a uma situação comatosa, né? A um coma, se não utilizados os medicamentos de uma maneira criteriosa, aí incluindo os benzodiazepínicos, né? Outras vezes chegam esses indivíduos num pronto-socorro, digamos, né, de um hospital geral, através de terceiros que acharam essa pessoa caída, né, vítima de um infarto agudo do miocárdio, porque a droga ataca os vários sistemas do corpo humano e não se tem a informação correta sobre o indivíduo, e pensa-se ali naquele momento, médicos e equipe que estão cuidando, que se trata de um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, ou um acidente vascular cerebral, vão utilizar os medicamentos que são utilizados rotineiramente nesses casos
e o indivíduo vem de um uso obsessivo, né, e excessivo de cocaína. Ao aplicar o medicamento sem o conhecimento de que essa pessoa é até uma pessoa usuária, alguns têm aparência nítida de usuários e outros não, pode acontecer uma intercorrência inesperada que pode culminar com uma fatalidade, né? Então nós vemos aí que a dificuldade no tratamento é muito grande, né? Na fase aguda, a dificuldade na escolha e na condução dos medicamentos pela equipe médica, que nós não vamos adentrar no assunto, que é um assunto próprio, né, da medicina. E o tratamento, né, o tratamento para as pessoas, né, quando procuram ou quando forçosamente procuram, via de regra, através dos seus familiares, aí nós deparamos com toda aquela dificuldade, né, para o tratamento dos dependentes químicos em geral, né? Muitas das vezes esses usuários de cocaína começam o seu uso através do álcool, né? Então são os chamados, né, lá no meio de usuários cruzados, né, os polidependentes. Então é preciso toda uma gama de atenção, né, estamos diante de uma situação multifatorial e o enfrentamento também deve ocorrer dessa forma. Aí nós vamos precisar do concurso de medicamentos, aqueles poucos que são cabíveis e possíveis para esse tipo de tratamento. Eles vêm a ajudar naturalmente. Nós vamos então nos utilizarmos de tratamentos psicoterápicos, nós vamos nos utilizarmos de comunidades terapêuticas, de tratamento em relação aos grupos de mútua ajuda, que lá trabalham com os 12 passos. Nós podemos ainda contar com a contribuição da própria religião. Então todos esses fatores aí, né,